Você já sentiu um peso que não explica? Um vazio que surge quando você tenta se encaixar num molde que não é seu? Jung sabia que você não precisa ser aceito por ninguém. O que você precisa é ser autêntico, fiel àquele fogo que queima lá dentro, mesmo que ninguém mais veja. Ele acreditava que a vida não é sobre agradar os outros, mas sobre encontrar quem você realmente é, além das máscaras que o mundo te entregou. Então, me deixa te guiar por essa ideia que pode mudar tudo. Uma jornada rumo à sua essência, onde as regras dos outros não têm mais poder. Imagine que você é como um rio. Quando flui livre, segue seu curso natural, forte e verdadeiro. Mas quando tenta se moldar às margens que os outros desenharam, você se perde em curvas que não queria fazer. Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você nasceu para ser, não quem te disseram que deveria ser. Você já sentiu esse rio dentro de você tentando romper as barreiras? Pensa num momento em que você se calou, talvez por medo de rejeição ou para não balançar o barco. Jung diria que cada silêncio desses é um tijolo numa parede que te separa de você mesma. Não é que você quer ser aceita, é que te ensinaram que isso é o mais seguro. Mas e se o perigo de se esconder for maior do que o de se mostrar? Você já reparou como a aprovação dos outros é um veneno doce? No começo parece bom, um elogio, um sorriso, um aceno, mas depois vira uma corrente te prendendo a expectativas que não são suas. Jung sabia disso. Ele dizia que buscar aceitação é abrir mão da sua alma. Você já sentiu esse gosto amargo disfarçado de açúcar e os dias em que você se sente um impostor? Como se estivesse vivendo uma vida emprestada, dizendo falas que não escreveu. Jung via isso como o grito do inconsciente, te implorando para tirar a máscara. Ser autêntico não é fácil. Exige que você encare o que está por trás, mesmo que seja bagunçado, mesmo que seja cru. Você já teve um sonho que te deixou inquieta? Um daqueles que parecem mais reais do que o dia? Jung dizia que esses sonhos são mensagens da sua alma, pedindo para você ouvir o que enterrou. Talvez seja um desejo que você sufocou ou uma verdade que você evita. O que esse sonho quer que você enfrente? Pensa na última vez que você disse sim por obrigação. Talvez para manter a paz ou para não decepcionar alguém. Jung chamava isso de traição a si mesma, um corte pequeno, mas que sangra com o tempo. Ser autêntico é aprender a dizer não sem culpa, sabendo que sua paz vale mais do que o conforto dos outros. Você já sentiu um vazio que não explica? Não é fome, não é cansaço, é algo mais fundo, como se uma parte de você estivesse pedindo para voltar para casa. Jung acreditava que esse vazio é o espaço onde sua autenticidade quer crescer. Você já deu a ela permissão para florescer? E as vozes, aquelas que dizem você não é suficiente, você tem que agradar? Jung chamava isso de crítico, interno, um eco das regras que te impuseram desde pequena. Mas essas vozes não são você. São sombras de um passado que você pode deixar para trás. Já pensou em silenciá-las? Você já olhou no espelho e viu um estranho? Não o rosto, mas algo nos olhos, uma faísca que não combina com a vida que você leva. Jung diria que esse é o seu eu verdadeiro te chamando, pedindo para você parar de se esconder. O que ele quer que você veja? Pensa numa relação que te sufoca, alguém que exige mais do que você pode dar, ou que te molda num formato que não é seu. Jung sabia que ser autêntico às vezes significa soltar essas amarras, mesmo que doa. Você já sentiu o alívio que vem depois desse corte? Você já teve um momento de pura liberdade? Um instante em que você foi você mesma, sem filtros, sem medo? Jung chamava isso de vislumbre da individuação, um gosto do que é viver, sem as correntes da aprovação. Por que esses momentos são tão raros para você e os outros? Você já reparou como alguns se afastam quando você começa a ser verdadeira? Jung dizia que isso é natural,
Quem precisa da sua máscara não suporta sua luz. Mas também tem os que ficam, os que te veem de verdade. Quem são eles na sua vida? Você já sentiu um arrepio de possibilidade? Como se algo dentro de você dissesse, e se eu parasse de me explicar para os outros? Jung acreditava que esse arrepio é o primeiro passo para a autenticidade. Um salto no escuro que te leva para você mesma. Já deu esse salto? Pensa num hábito que você quer largar. Algo que você faz para agradar, para se encaixar. Jung via esses padrões como prisões que você mesma construiu, mas que também pode derrubar. O que te prende que você poderia soltar hoje? Você já teve um dia em que tudo parecia errado, como se o mundo estivesse te testando, te empurrando para o limite. Jung diria que esses dias são espelhos. Eles mostram onde você ainda se dobra. Para os outros, o que esse teste te revelou e a raiva, você já sentiu ela subir quente e viva quando alguém te diminuiu? Jung não via isso como defeito, mas como um sinal. Sua alma dizendo, eu mereço mais. O que essa raiva quer que você defenda? Você já olhou para trás e viu uma mentira? Uma versão sua que você vestiu para ser aceita, mas que nunca foi real? Jung chamava isso de persona. A máscara que você usa para o mundo. O que aconteceria se você a jogasse fora agora? Pensa numa escolha que você evitou, algo que seu coração quer, mas que sua cabeça diz, não, vão te julgar. Jung dizia que cada escolha dessas é um passo que você dá ou não, dá rumo à autenticidade. O que te segura? Você já sentiu um calor que não explica, uma energia que sobe quando você faz algo que ama, algo que é só seu? Jung via isso como a chama da sua essência, acesa mesmo quando o mundo tenta apagar. O que mantém essa chama viva? E os silêncios? Você já ficou quieta e sentiu um peso se soltar? Jung dizia que o silêncio é onde você se encontra, longe das vozes que te dizem como ser. O que você ouviu da última vez que parou? Você já reparou como algumas pessoas te sugam, como se tirassem pedaços de você sem nem perceber? Jung sabia que ser autêntico é proteger sua energia, é escolher quem merece estar perto. Quem você deixaria entrar hoje? Pensa num medo que te segue, talvez de falhar, de ser rejeitada. Jung via esses medos como guardiões. Eles protegem algo precioso em você. O que está do outro lado desse medo? Você já teve um instante de clareza, como se por um segundo você soubesse quem é, sem dúvidas. Jung chamava isso de toque da alma, um momento em que você e sua autenticidade se alinham. Quando foi a última vez? E os outros te julgam? Você já sentiu os olhos pesados, as palavras cortantes? Jung diria que o julgamento deles não é sobre você, é sobre o medo deles de encarar a própria verdade. Como você responde a isso? Você já sentiu um vazio que também é cheio? Uma saudade de algo que você nem viveu ainda? Jung via isso como o inconsciente te puxando para frente. Para o que você pode ser? O que esse vazio está pedindo? Pensa numa vez que você brilhou, um momento em que você foi tão você mesma que o mundo parou para olhar. Jung dizia que esses momentos são o que a individuação promete, uma vida sem máscaras. O que te levou até lá? Você já teve um sonho acordada? Uma visão de quem você poderia ser se parasse de se justificar? Jung chamava isso de mapa da alma, um guia para a autenticidade. Onde esse mapa te levaria? E as palavras? Você já segurou uma frase que queria gritar, algo que definiria quem você é, mas que ficou presa? Jung dizia que essas palavras são chaves. Elas abrem você para você mesma. Qual é a sua? Você já sentiu um vento que te acordou? Não só na pele, mas na alma, como se dissesse, é hora? Jung via esses sinais como o universo te cutucando para ser autêntica. O que esse vento quer que você faça? Pensa numa regra que você quebrou, algo que te ensinaram a seguir, mas que você jogou fora. Jung diria que cada regra quebrada é um passo para a sua verdade. Qual foi a última que você deixou cair?
Você já olhou para o céu e sentiu um chamado, como se ele soubesse algo que você esqueceu? Jung dizia que o infinito lá fora é o infinito dentro de você. Um convite para ser quem é. O que ele está te chamando para lembrar? E os outros te veem? Você já sentiu que alguém enxergou além da sua máscara? Jung sabia que ser autêntico atrai quem vê de verdade e afasta quem só quer o falso. Quem te vê assim? Você já teve um dia em que tudo fluiu? Como se o mundo dançasse com você, sem esforço? Jung chamava isso de sincronicidade, o universo aplaudindo sua autenticidade. O que te levou a esse ritmo? Pensa num som que te acalma, algo que te traz de volta para você mesma. Jung via esses sons como âncoras da alma, te conectando ao que é real. O que esse som te diz sobre você? Você já sentiu um frio na barriga que não explica? Uma mistura de medo e vontade, como se algo grande estivesse vindo? Jung diria que isso é o começo, o instante antes de você se tornar quem é, o que vem depois. E se eu te dissesse que você estava a um passo, não de ser aceita, mas de ser tão autêntica que o mundo não tem escolha a não ser te ver? Jung acreditava nisso, que sua verdade muda tudo. Você dá esse passo hoje. Você já sentiu um instante em que tudo parou? Como se o ar ficasse mais denso e você pudesse tocar o silêncio? Jung diria que esses momentos são rasgos no véu. O inconsciente te puxando para perto, te mostrando um pedaço de você que você nem sabia que existia. O que será que está escondido ali, esperando você espiar? Pensa numa vez que você quase falou, algo verdadeiro, afiado, que ficou na ponta da língua, mas você engoliu. Jung via isso como um tesouro enterrado, uma verdade que poderia te libertar se você a deixasse sair. Por que você acha que ela ainda lateja dentro de você? Você já reparou como o mundo parece diferente em certos dias? As cores mais vivas, os sons mais claros, como se você estivesse vendo tudo pela primeira vez. Jung chamava isso de despertar, um vislumbre da autenticidade cortando a névoa. O que mudou em você para deixar isso acontecer? E os cheiros? Você já sentiu um perfume que te levou para outro tempo, como se abrisse uma porta no passado? Jung dizia que os sentidos são fios que conectam você ao que é real, além das histórias que te contaram. Para onde esse cheiro quer te levar hoje? Você já teve um momento em que riu sozinha? Não de algo engraçado, mas de uma alegria que veio do nada. Jung via isso como a alma dançando, livre das amarras que os outros te colocaram. O que te fez rir assim, sem ninguém para ver? Pensa numa pessoa que te conhece de verdade. Alguém que vê além do que você mostra, que pega suas entrelinhas. Jung diria que essas pessoas são espelhos raros. Elas refletem o que você tenta esconder, o que ela enxerga que você ainda não aceitou. Você já sentiu um vazio que te abraça? Não um buraco frio, mas algo quente, como se fosse um convite? Jung acreditava que esses vazios são o terreno onde sua autenticidade planta raízes. O que está crescendo ali que você ainda não nomeou? E os sons da noite? Você já ouviu o silêncio gritar, te chamando para ficar acordada com seus pensamentos? Jung via a escuridão como um palco onde o inconsciente sobe para atuar. O que ele está encenando para você quando o sol se vai? Você já olhou para uma árvore e sentiu ela te olhando de volta, como se ela soubesse algo que você esqueceu? Jung dizia que a natureza é um espelho vivo. Ela te reflete sem julgamento. O que essa árvore quer te lembrar? Pensa numa escolha que te assombra. Algo que você não fez, mas que ainda ronda seus pensamentos. Jung chamava isso de sombra não vivida. Um pedaço de você que ficou para trás. O que aconteceria se você fosse atrás dela agora? Você já teve um dia em que tudo parecia um jogo, como se a vida estivesse te testando com charadas, esperando você decifrar. Jung via esses dias como convites para a individuação, enigmas que te levam para você mesma. Qual foi a última charada que você resolveu? E os olhares? Você já
Sentiu alguém te observando e soube, sem virar, que era importante? Jung falava de conexões que vão além do visível, como fios que cruzam almas. Quem te olhou assim e por que você ainda sente isso? Você já reparou como um pássaro canta diferente em certos momentos? Um som que te faz parar como se fosse para você? Jung dizia que o universo manda sinais, pequenos sussurros que só quem ouve pega. O que esse canto está tentando te dizer? Pensa numa vez que você quase chorou. Não por tristeza, mas por algo tão verdadeiro que te pegou desprevenida. Jung via essas lágrimas como ouro líquido, a autenticidade escorrendo para fora. O que te tocou tão fundo assim? Você já sentiu um arrepio que não explica? Uma onda que sobe pela espinha, como se algo grande estivesse vindo? Jung chamava isso de luminoso, o instante em que o invisível te cutuca. O que desencadeou esse arrepio da última vez? E os lugares? Você já pisou num chão que parecia te conhecer? Um canto que te deu um frio na barriga, como se já fosse seu? Jung dizia que alguns espaços guardam ecos da sua alma. Qual lugar te chamou assim? Você já teve um pensamento que te assustou? Algo tão honesto que você quis correr dele? Jung via esses pensamentos como guardiões da verdade. Eles te desafiam para te fortalecer. O que esse pensamento quer que você encare? Pensa numa cor que te puxa. Algo que você sempre escolhe, sem nem saber por quê. Jung dizia que as cores são chaves do inconsciente, cada uma abrindo uma porta diferente. Que porta essa cor está destrancando em você? Você já sentiu um peso que não é seu? Como se carregasse algo que outra pessoa deixou cair. Jung chamava isso de fardo herdado. Expectativas que não te pertencem. O que você poderia soltar que nunca foi seu. E os instantes de paz. Você já teve um momento em que tudo fez sentido, mesmo sem palavras. Jung via isso como um toque da individuação, um sopro da sua essência se mostrando. O que te levou a essa calma? Você já reparou como o mar te chama? Não só para olhar, mas para sentir algo que não cabe em você? Jung dizia que o oceano é um espelho da psique, vasto, profundo, indomável. O que ele reflete, quando você está na frente dele, pensa numa palavra que te segue. Algo que você pensa ou diz sem querer, como um eco. Jung via essas palavras como pistas. Elas apontam para algo que você ainda não viu. O que a sua palavra está tentando te mostrar. Você já teve um dia em que o tempo dançou. Horas que passaram voando ou minutos que viraram eternidade. Jung chamava isso de ritmo da alma, o tempo se curvando para te ensinar algo. O que esse dia quis te dizer e os estranhos? Você já cruzou com alguém que te marcou, mesmo sem trocar uma palavra? Jung falava de encontros que não são por acaso. Eles carregam pedaços de você. Quem foi esse estranho que te fez pensar? Você já sentiu um calor que sobe do peito? Uma energia que te faz querer correr, criar, ser? Jung via isso como o fogo da autenticidade, queimando o que não é você. O que esse calor quer que você faça agora? Você já sentiu um instante em que tudo parou? Como se o ar ao seu redor ficasse mais pesado, carregado de algo que você quase pode tocar. Jung diria que esses são os momentos em que o inconsciente sussurra seu nome, te chamando para um lugar que você ainda não mapeou. O que será que ele quer que você pegue ali? Pensa numa vez que você quase se viu. Um relance no espelho, não do rosto, mas de algo mais fundo, que passou rápido demais. Jung chamava isso de sombra espiando. Um pedaço seu que não se escondeu a tempo. Por que você acha que ele apareceu justo naquele segundo? Você já reparou como o chão parece diferente em certos dias? Como se cada passo ecoasse mais, te conectando a algo que você não explica. Jung via o mundo como um palco vivo. Ele responde ao que você carrega dentro. O que seus passos estão cantando hoje? E os aromas? Você já sentiu um cheiro que te parou no meio do caminho, como se abrisse um livro que você esqueceu de ler? Jung dizia que os sentidos são portas secretas, te levando para camadas que a mente ignora.
Para onde esse aroma te arrastou? Você já teve um momento em que o silêncio falou? Não um vazio mudo, mas um som que você sentiu nos ossos? Jung chamava isso de voz da alma. Ela não precisa de palavras para te alcançar. O que ela murmurou para você da última vez? Pensa numa pessoa que te desafia sem querer. Alguém que te faz questionar só por existir. Jung diria que essas pessoas são espelhos tortos. Elas mostram o que você ainda não quer ver. O que essa pessoa reflete que te incomoda tanto? Você já sentiu um espaço que te segurou, não um lugar qualquer, mas um canto que te abraçou sem explicação? Jung acreditava que certos espaços guardam pedaços da sua história. Qual lugar te segurou assim e por quê? E os ruídos? Você já ouviu um som que te tirou do transe, como se te acordasse de um sonho que você nem sabia que estava tendo? Jung via isso como o inconsciente batendo na porta. O que esse som queria te mostrar? Você já olhou para uma flor e sentiu ela te olhando? Não só bonita, mas viva, como se tivesse algo a te ensinar. Jung dizia que a natureza é uma mestra. Ela fala com quem sabe ouvir. O que essa flor quer que você aprenda? Pensa numa dúvida que te cutuca, não uma pergunta grande, mas algo pequeno que não te deixa em paz. Jung chamava isso de fiapo da alma, um fio solto que leva a algo maior. Para onde esse fiapo está te puxando? Você já teve um dia em que tudo parecia leve? Como se o peso do mundo tivesse tirado folga, só por um instante. Jung via esses dias como presentes, a autenticidade respirando livre. O que te deu essa leveza? E os gestos? Você já fez algo sem pensar e depois se perguntou, de onde veio isso? Jung dizia que esses impulsos são rastros do inconsciente, te guiando sem que você perceba. O que seu último gesto revelou? Você já reparou como a luz muda em certos momentos? Um raio que corta o céu ou um brilho que te faz piscar? Jung chamava isso de sinal. O mundo piscando para você. O que essa luz iluminou que você não viu antes? Pensa numa vez que você quase desistiu. Algo te puxou de volta, um fio fino, que não quebrou. Jung via isso como a força da individuação. Ela não te deixa cair. O que te segurou naquele quase? Você já sentiu um calor que sobe devagar? Não do corpo, mas de algum lugar mais fundo, como se algo estivesse acordando. Jung chamava isso de chama interna, a autenticidade se acendendo. O que está alimentando esse fogo agora e os rostos? Você já viu alguém na multidão e sentiu um choque, como se já conhecesse aqueles olhos? Jung falava de encontros que atravessam o tempo. Quem era esse rosto que te fez parar? Você já teve um pensamento que te pegou desprevenida? Algo que veio como um raio te deixando tonta? Jung dizia que esses relâmpagos são o inconsciente gritando. O que ele gritou para você dessa vez? Pensa numa textura que te marcou. A areia nos pés, a madeira sob os dedos, algo que te fez sentir viva. Jung via o toque como uma ponte para o real. O que essa textura te conectou? Você já sentiu um vazio que dança, não parado, mas girando, como se tivesse vida própria? Jung chamava isso de caos sagrado, o lugar onde o novo respira. O que está dançando nesse vazio? E os nomes? Você já ouviu o seu ser chamado de um jeito que te fez tremer? Jung dizia que o nome carrega um pedaço da sua essência. O que seu nome vibrou quando você o ouviu assim? Você já reparou como o horizonte te chama? Não só para olhar, mas para ir, para sentir o que está além? Jung via isso como o inconsciente te convidando para o próximo passo. O que está esperando lá pensa numa vez que você quase cantou? Uma melodia que subiu, mas você segurou. Jung chamava isso de som da alma. Ele quer sair, quer ser. Por que você não deixou ele voar? Você já teve um dia em que o ar parecia vivo, como se cada respiração fosse um segredo que você inalava. Jung dizia que o ar carrega o que você precisa saber. O que você respirou nesse dia? E os passos? Você já andou e sentiu que não estava sozinha, como se algo caminhasse com você?
Jung falava de presenças invisíveis, ecos da sua verdade. Quem está andando ao seu lado? Você já sentiu um gosto que te levou para longe? Não só na boca, mas na memória, na alma? Jung via os sabores como chaves, eles abrem portas que você esqueceu. Para onde esse gosto te levou? Pensa numa espera que te mudou, um momento em que o tempo parou e você cresceu ali, quieta. Jung chamava isso de pausa viva, o instante antes do salto. O que você aprendeu nessa espera? Você já teve um instante de força que te assustou? Como se pudesse mover montanhas, mas não soubesse como. Jung via isso como o poder da autenticidade, se mostrando. O que essa força quer mover? E os silêncios entre as palavras? Você já ouviu o que não foi dito, mas sentiu? Jung dizia que o não dito é onde a verdade mora. O que você ouviu nesse espaço? Você já reparou como a chuva te fala? Não, só o som, mas o jeito que ela cai, como se tivesse um recado. Jung chamava isso de diálogo com o mundo. O que a chuva está sussurrando para você? Pensa numa vez que você quase voou. Não de corpo, mas de alma, como se pudesse tocar o céu. Jung via isso como o desejo da individuação, te levar mais alto. O que te segurou no chão? Você já sentiu um tremor que não explica? Algo que subiu pelas pernas, te sacudiu por dentro? Jung chamava isso de despertar bruto, a autenticidade batendo forte. O que te sacudiu assim? E os outros te sentem? Você já percebeu um olhar que não explica, como se vissem algo que você não mostra? Jung dizia que ser autêntico é ser visto sem querer. Quem te sentiu assim? Você já teve um dia em que o sol te pegou? Não só na pele, mas no fundo, como se ele soubesse de você. Jung via o sol como um espelho. Ele ilumina o que você é. O que ele mostrou? Pensa numa pergunta que te acorda. Algo que te tira do sono, te faz sentar na cama. Jung chamava isso de lanterna da alma. Ela não te deixa dormir. Qual é a sua lanterna agora? Você já sentiu um espaço que te expandiu? Não um lugar grande, mas algo que te fez crescer por dentro? Jung dizia que certos cantos são portais. Qual portal te abriu? E os gestos dos outros? Você já viu alguém mexer as mãos e sentiu um eco em você? Jung falava de movimentos que falam. Eles dizem o que as palavras escondem. O que esse gesto te disse? Você já reparou como o vento te empurra? Não só para frente, mas para o lado, como se quisesse te tirar do caminho? Jung via isso como o universo te guiando. Para onde ele te empurrou? Pensa numa vez que você quase dançou. Um ritmo que te pegou, mas você ficou parada. Jung chamava isso de vida contida. Ela quer se mexer. Por que você não deixou ela dançar? Você já teve um instante em que o mundo piscou? Como se tudo ficasse claro, depois escuro num segundo? Jung via isso como o inconsciente te dando um aceno. O que ele acenou para você? E agora, você que chegou até aqui, eu te agradeço de coração. Por mergulhar comigo nesse labirinto que Jung nos deixou, por ouvir esses ecos que te chamam para ser quem é. Se isso te acendeu, vem junto. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fique ligada, porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo nesse mistério. Que é você. O que vem por aí, só você vai descobrir.